Hoje vamos falar sobre o arquétipo do Salvador. O arquétipo do Salvador, assim como o arquétipo do Trickster, do Velho Sábio, do Animus, da Ânima, da Sombra, do Self, são arquétipos denominados pelo Jung. Eu trago os arquétipos que o Jung denominou para poder a gente ilustrar os signos e os planetas, mas eles se entrelaçam, eles se complementam. O arquétipo do Salvador ele pode ser associado ao eixo da purificação, ao eixo Virgem-Peixes. Então, como o próprio nome diz, o arquétipo do Salvador vai representar aqueles momentos onde a gente se sente o salvador de alguém. E aí a gente vai se colocar como aquele que presta um serviço porque o outro precisa de você, ou você vai cuidar emocionalmente daquela outra pessoa porque aquela pessoa precisa do seu sacrifício. Isso é nobre. Porém, assim como todo arquétipo, quando você vive apenas direcionado numa direção, ele se torna um tanto nocivo para o seu desenvolvimento. Então, uma pessoa, por exemplo, que vai desenvolver apenas o arquétipo do Salvador, ela vai se sacrificar demais, pode se colocar de lado por muitas vezes, pode se colocar como uma pessoa que está agindo dessa forma para poder buscar e encontrar uma redenção, para poder encontrar o reino dos céus pelo merecimento. Não necessariamente as coisas funcionam assim. Se você se coloca como salvador de alguém, é porque você considera que o outro é vítima. Então, quando a gente encontra o salvador, a gente encontra a vítima. No meio desses dois, a gente encontra também o carrasco. Então, a gente vê essa dinâmica. Se alguém é vítima, ela é vítima de alguém ou de algo. Se alguém é carrasco de alguém ou de algo. Se alguém é salvador de alguém ou de algo. E quando a gente fala sobre vítimas, a gente precisa levar em conta que existem pessoas que passam por traumas de fato, porém esses traumas devem ser sanados, observados, curados, porque a vida segue. Mas também existem aquelas pessoas que se colocam como vítimas porque assim elas têm o cuidado de outras. Geralmente o arquétipo do Salvador ele é muito ativo no nosso mundo espiritualista. As pessoas que falam de espiritualidade, o mundo terapêutico também, a gente encontra muito desse arquétipo. São pessoas que querem ajudar o outro, querem curar o outro. E isso é nobre, como eu disse, mas a gente não tem necessariamente a obrigação de salvar ninguém. Claro que toda ajuda é necessária, claro que uma pessoa que estuda para poder curar emocionalmente a outra é muito bem-vinda ao mundo, porém, é como se fosse apenas uma direção. A pessoa não pode viver apenas sendo o terapeuta, o espiritualista, aquele que veste aquela capa do santo, por exemplo. É justo até certo ponto, mas tudo que é demais, tudo que é unilateralizado, é um sinal de que os outros pontos não estão sendo desenvolvidos. Os outros signos não estão sendo vistos também. E geralmente quando a pessoa se coloca como salvadora da outra, ela muitas vezes pode estar esquecendo de si mesma. Tanto no sentido de sacrifício, de fazer mais pelos outros do que para si mesma, quanto também no sentido de vou curar, vou ajudar os outros, vou salvar os outros, mas eu não vou olhar para as minhas sombras, não vou olhar para o que eu tenho como dificuldade no meu dia a dia, e isso se torna, de alguma forma, uma hipocrisia. Então, se a pessoa se coloca como o centro do arquétipo do Salvador, ela vai se sentir a escolhida, o escolhido, aquele que nasceu para poder salvar os outros, aquele que nasceu para poder redimir todos os outros que passam pelos males do mundo. E veja como isso soa como uma inflação egóica. A pessoa ela está identificada com um papel que não cabe a uma pessoa se identificar. Se a gente vai encontrar um Salvador, esse Salvador é apenas o sagrado. Mais uma vez, toda pessoa que se compromete a ajudar os outros, ela sempre será bem-vinda no mundo. Mas uma pessoa não é salvadora de outra. Eu poderia dizer que esse é um dos motivos dos quais o tema da espiritualidade acaba sendo até mesmo mal visto por aqueles que não se aprofundam nesse tema, que não têm real interesse. E aí é o momento onde a gente vê aquelas pessoas que soam mais tóxicas,
do que realmente verdadeiras. Aqueles espiritualistas cheios de apenas bondade, porque o ser humano pode alcançar apenas a bondade. Vamos nos tornar santos, ou melhor, apenas eu sou o santo e eu vou salvar todos vocês. Observe como isso se torna um tanto nocivo, e outras pessoas que estarão ao seu redor, ao se deparar com uma situação dessas, vão torcer o nariz, ou pelo menos pensar como aquela figura está sendo hipócrita, como aquela figura está sendo falsa, como aquela figura não se enxerga. Então a repulsa por temas espiritualistas, por temas voltados para o sagrado, para Deus, por exemplo, boa parte acontece devido a essa toxicidade toda, a essa falsa gratidão pela vida, onde as pessoas querem pregar uma coisa que não necessariamente elas conseguem se conectar. Claro que, à medida que a gente caminha, a gente vai entendendo como funciona, mas enquanto a gente caminha. Porque durante o nosso caminho, por mais que a gente vá em direção a esses temas espiritualistas, a gente não pode negar que o mundo também é sombrio. A gente não pode negar que a gente sente ódio, que a gente quer fazer mal a outras pessoas, pelo menos mentalmente. E se a gente não assume e aceita isso, a gente vai se colocar como salvador. A gente vai se colocar como aquele que quer curar as pessoas, porque a figura do Salvador já está pronta para ascender. Então a gente tem que ir com mais calma em relação a esse tema. Caso contrário, mais uma vez, as pessoas que querem buscar um entendimento maior, elas acabam correndo de tudo isso, porque vê muita máscara. E por mais que a pessoa queira fazer isso para alcançar o merecimento do reino dos céus, o mais nobre que ela pode fazer é cumprir o dever de quem ela de fato é. Seja como for a sua manifestação, você precisa honrar como ela se apresenta. Então nós somos convidados a ajudar sempre que possível, a ter compaixão, a ter amor ao próximo, porque isso é muito bem-vindo ao mundo. Mas não achar que o mundo é apenas isso. E quando a gente fala da aceitação das partes mais sombrias da natureza humana, muitos que encaram de fato essa natureza sombria humana e compreendem que faz parte se você quer se movimentar com verdade no mundo, essas pessoas são muitas vezes apontadas como bode expiatório. O que seria um bode expiatório? A gente poderia entender o bode expiatório como uma vítima, até certo ponto. Porque o bode expiatório é aquele que recebe a sombra familiar, coletiva, é aquela ovelha negra da família. É aquele que tem coragem de fazer algo, mas justamente por ele ter coragem de fazer algo que os outros não necessariamente têm, porque querem viver muito voltados para apenas o lado iluminado da vida, porque tudo é sempre bom, esses bodes expiatórios recebem os dedos apontados nas suas caras. As bruxas que foram queimadas, por exemplo, foram bodes expiatórios da sociedade. Elas tinham coragem de enfrentar, de encarar a natureza, de investigar a natureza, e elas ousavam fazer coisas que a maioria naquela época não tinha coragem. Então, vamos queimá-las. Quem elas pensam que são? Tudo isso tem muito a ver com a ignorância humana, se é que a gente pode chamar isso de humanidade. Quando a gente fala de ignorância, a gente está falando de falta de compreensão. Então, se uma pessoa queima a outra viva, é uma falta de compreensão do nível da desumanidade que ela está cometendo. Então, no nosso mundo sempre existirá sombras. Muitas vezes sombras ancestrais, sombras familiares, questões familiares que não são vistas, questões que a família não quer que venha à tona, questões que ninguém quer apontar. Quem ousa fazer isso é o bode expiatório. Porque sempre existirá uma pessoa, talvez seja você, talvez seja algum conhecido, que terá a coragem ou até mesmo será impulsionada a ser essa ovelha negra da família. Porque ela vai estar exercendo o papel de uma figura, de uma parte que foi excluída. E a gente entendeu até aqui que peixes é aquele que representa os excluídos. Então alguém vai ousar.
em algum momento. E quando isso acontecer, os dedos estarão apontados. E esses dedos apontados vão representar a hipocrisia familiar, a hipocrisia da sociedade, a hipocrisia humana. Porque o ser humano sempre terá muitas questões das profundezas da alma que precisarão ser tratadas. Aqueles que ousarem trazer essas questões à tona, mais uma vez, o que acontece? A gente já sabe. Portanto, eu poderia dizer que o arquétipo do Salvador, no fim das contas, deve ser vivenciado de você para você. No fim das contas, o que lhe resta é apenas se salvar. E a sua salvação se dará a partir do caminho do seu próprio autoconhecimento. Quem é você? O que você precisa iluminar? Mesmo que aquilo que você precisa iluminar seja considerado feio para os outros, ruim para a sociedade. Não importa. Ou você faz isso, ou você cai no papel da vítima, ou no do carrasco, ou no do salvador. Você vai ser aquele injustiçado, você vai ser aquele que pune, ou você vai ser aquele que salva. Nenhum desses papéis devem ser vivenciados por tempo demais. Caso contrário, você não viverá necessariamente o real fluxo da vida.